Olá, amigos. Sejam bem-vindos às nossas redes sociais, Facebook, YouTube, da Sociedade Espírita Casa do Caminho, Viamão RS. Hoje nós gostaríamos de tecer alguns comentários sobre os flagelos destruidores. Mais uma vez, o mundo vê surgir uma epidemia. Ela é ocasionada por um vírus que foi chamado de Covid-19. Ele iniciou na China, na cidade de Wuhan, e se espalhou pelo mundo, se transformando em uma pandemia, onde até o momento contabilizamos 50 mil mortos no Brasil e 465 mil no mundo. O termo pandemia, ele é usado quando uma determinada doença, por ser muito contagiosa, se espalha rapidamente por diversos países. E para que ela não se espalhe tão rapidamente, trazendo dificuldades na saúde e nos hospitais para acolher essas pessoas, é recomendado que se faça o isolamento social. Então, nós precisamos ficar em casa e reclamamos muitas vezes porque não podemos mais fazer tudo aquilo que estávamos acostumados a fazer. Temos que ficar com a nossa família em casa por várias semanas. Isso não tem sido fácil para muitos de nós. Temos que usar máscaras para sair, para ir no mercado, para andar nas ruas, usando álcool gel, higiene, distanciamento social e todos aqueles cuidados recomendados pelos órgãos governamentais. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Na nossa história do mundo, nós temos várias e várias situações de epidemias que causaram muitas mortes. Doenças que não eram conhecidas ou que não tinham tratamento e traziam estragos, causaram danos tão ou mais graves do que muitas guerras, muitos terremotos e erupções vulcânicas. Então, nós vamos falar de algumas delas. Nós tivemos a conhecida peste bubônica, que ocorreu no século XIV, na Europa e na Ásia. E ela era ocasionada por uma bactéria que existia nos ratos. E a pulga do rato é que contaminava o homem. E o homem contaminava outro através da via respiratória. E essa foi uma doença, uma peste muito grave que dizimou cidades inteiras. Chegou um cálculo que se faz a dizimar 50 milhões de pessoas, ou 2/3 da população da época. Uma outra situação é a que ocorre pela cólera. E ela é produzida também por uma bactéria que vem na água ou em alimentos contaminados. E ela produziu diversas epidemias, uma muito grave em 1817, outra mais recente no Haiti em 2010. E no Nordeste brasileiro, há muitos surtos dessa doença. Já produziu milhares de mortos. E uma mais próxima, ocorreu há 100 anos exatos, que foi chamada gripe espanhola. Ela aconteceu por uma mutação do vírus influenza. Iniciou em janeiro de 1918, se estendeu por todo o ano de 1919 e foi finalizar apenas no final de 1920. Ela infectou
500 milhões de pessoas, que foi considerado um quarto da população mundial da época, e ocasionou a morte de 50 milhões de pessoas. Os sintomas dessa doença, da gripe espanhola, eles foram muito parecidos com o que temos atualmente no coronavírus, e não existia cura para ela. Aqui temos algumas imagens, né? Pavilhões inteiros de pessoas doentes. Aqui as pessoas, isso em 1918, todos usando máscaras, situações bastante parecidas com essa que estamos vivenciando agora. Tivemos uma epidemia também por gripe suína, o H1N1, que foi um vírus em porcos que surgiu no México em 2009 e se espalhou pelo mundo. Ela foi a primeira pandemia do século XXI e o contágio também era por via respiratória. A AIDS é considerada uma epidemia também, uma pandemia. Ela é a doença do sistema imunológico e desde que foi descoberta em 1981, calcula-se que 30 milhões de pessoas já tenham morrido. Hoje existe o coquetel, existe tratamento, controle, mas cura não existe. E aí nós nos perguntamos, como é que a doutrina espírita vê tudo isso? Ela está calcada na lei de causa e efeito. É um dos seus pilares basilares. Tudo que existe, tudo que ocorre, tudo que nos acontece tem uma causa. E aí nós nos perguntamos quais têm sido as escolhas que nós temos feito como humanidade. Já que, se a lei é de causa e efeito, existe uma causa para tudo isso que está ocorrendo. E aí nós nos lembramos das inúmeras guerras que nós já tivemos. Se nós nos reportarmos apenas aos últimos 100 anos, nós vamos ver quantas mortes ocasionadas por guerras. Em 1914 iniciou a Primeira Guerra Mundial. Foi até 1918 e foram 20 milhões de mortos. A Segunda Grande Guerra Mundial iniciou em 1939 e foi a mais cruel, a que mais pessoas matou. Estima-se que de 70 a 85 milhões de mortos aconteceu. Somente no Holocausto aos judeus, 6 milhões foram dizimados. Depois veio a Guerra da Coreia, Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, em 1950, com 2 milhões de mortos. E a Guerra do Vietnã, que durou 20 anos. Há exatos 45 anos ela encerrou e deixou 1,5 milhão de vietnamitas e 58 mil americanos mortos. E o mais interessante é que se nós olharmos que em apenas 3 meses de coronavírus, tivemos já 58 mil mortos americanos. E sempre nos preocupando com a iminência de uma terceira guerra. E que se esta ocorresse, seria muito grave, porque o arsenal de armas mortíferas, de armas que existem no nosso planeta, é muito grande. Então, nós oramos muito para que ela nunca ocorra. Quando nós vemos também quanta intolerância, nós vemos quanta violência nós temos no mundo, nas famílias, na sociedade, quanto preconceito, corrupção, quanto egoísmo do ser humano, quanto consumo predatório, eliminando tantas coisas da natureza, desconsiderando a natureza e os animais, tudo que foi criado por Deus com tanta perfeição, o ser humano, pela sua ação predatória e egoísta, consegue destruir. E aí, Deus, na sua imensa misericórdia, usa dos recursos pedagógicos para nos educar, para nos trazer de volta ao caminho da evolução, reto e seguro.
Nessa questão 737 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. E eles também dizem que o progresso da humanidade poderia ocorrer sem a presença de flagelos, como doenças, fome e guerras. Porém, a imprevidência e imprudência humanas acabam por forçar com que os mecanismos reparadores sejam dolosos para muitos. E no Livro dos Espíritos também, no capítulo que fala sobre a lei de destruição, os Espíritos nos dizem: na primeira linha de flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. E aí, o que é que nós estamos vendo hoje? Nos reportando apenas ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Ocorre no mundo inteiro, mas aqui especialmente nós tivemos um período recente de uma seca importante, trazendo uma crise econômica. Temos uma crise política. Vemos todos os dias nos nossos noticiários a corrupção, descobertas de situações de corrupção. E nos lembramos de Jesus quando ele diz que é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Temos a pandemia pelo coronavírus, agravando a crise econômica. E agora, surpreendentemente, uma notícia de que existe uma nuvem gigante de gafanhotos na fronteira da Argentina com o Brasil, se direcionando ao Rio Grande do Sul e dizimando pelo caminho lavouras e plantações. E aí nós não podemos deixar de lembrar do sermão profético, quando isso está relatado em São Mateus, no capítulo 24, quando Jesus nos dizia: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, haverá fomes e terremotos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E aí nós nos perguntamos, quais são as lições que o coronavírus nos traz? Será que 2020 foi um ano perdido? Então, nós acreditamos que não. A doutrina espírita nos diz que não, que este é um ano de maior significado, um ano de oportunidades para aproveitar esse momento que estamos vivendo para refletirmos sobre as nossas mazelas. Qual é o nosso papel na sociedade? O que temos valorizado até hoje? O consumismo, a busca do ter, o fazer, essa louca corrida desenfreada de fazer coisas, de não ter tempo para nós, para a nossa família, a vaidade, o apego, os excessos de toda ordem. Nós precisamos reflexionar sobre tudo isso. A mudança necessária, o convite que nos está sendo feito através dessa situação é a necessidade de mudança de comportamento, de transformação moral, de busca de novos valores. O fato de nós precisarmos ficar com a nossa família em nosso lar. Há necessidade dos resgates, porque sabemos que não estamos juntos por acaso. A nossa família é aquela família que Deus colocou junto de nós para que pudéssemos nos reconciliar com equívocos do passado.
lembrando novamente de Jesus quando ele diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiveres a caminho. E nós não sabemos por quanto tempo estaremos a caminho. Nós não sabemos, queridos amigos, se amanhã estaremos aqui. Se amanhã estaremos junto da nossa família ou se os nossos familiares estarão junto de nós. E também não sabemos quando poderemos novamente nos unir, nos reunir. Também sabemos que nos momentos de crise são oportunidades de crescimento individual e coletivo, impulsionando o progresso. É a oportunidade do uso da inteligência para a busca do bem comum. Novas pesquisas buscando novos medicamentos, vacinas para a cura de doenças, prevenção de doenças, recursos tecnológicos que são desenvolvidos, como este que estamos usando nesse momento, e que até bem pouco tempo não tínhamos ideia de que pudéssemos utilizar. A solidariedade recíproca entre as pessoas, o cuidado uns com os outros, a ajuda, a fraternidade, a caridade, o auxílio que podemos prestar àqueles que estão em situação pior do que nós. E buscando então, meus amigos, o que fazer nesse momento? Principalmente a confiança em Deus, na justiça divina, de que nada nos acontece sem que isso seja importante e necessário para nós. Mantermos a confiança, a fé, a calma, para que aqueles que estão em torno de nós também possam estar em equilíbrio, ter bons pensamentos, buscar cultivar esse bom pensamento, nos desligarmos da TV. Porque, infelizmente, os meios de comunicação que entram em nosso lar e nossa mente nos trazem desarmonia. Porque todas aquelas notícias são baseadas em sensacionalismo, repetindo e repetindo as mesmas coisas negativas, né? Nos trazendo ansiedade, nos trazendo preocupação, nos trazendo medo e desequilíbrio. Então, busquemos outras fontes, leituras edificantes, vídeos com palestras, com mensagens positivas, tanta coisa boa que nós podemos buscar nos meios de comunicação, nas redes sociais, boa música. Buscar a convivência, o isolamento não é saudável. É preciso que nós tenhamos distanciamento seguro, mas não isolamento, buscando manter os cuidados recomendados pelos médicos, pelos governos, mas sempre confiando, buscando o nosso melhor, buscando fazer a nossa parte, confiando em Deus, como já o dissemos. Somos filhos de Deus, não estamos desamparados. Nada do que acontece está ocorrendo sem que haja um motivo. Deus sabe a razão de tudo isso e sempre é aquele recurso para o nosso crescimento e para o nosso bem. Portanto, sigamos confiantes e busquemos fazer a nossa parte, o nosso melhor e sejamos felizes, sim, muito felizes, dentro daquilo que é possível, porque a felicidade não está no exterior, a felicidade está no nosso interior. Mesmo que por fora as coisas sejam difíceis, dentro de nós temos que buscar a confiança, a fé e a alegria de viver. Muito obrigada.